Fala, amigo, amiga palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deu tudo errado na altitude lá de Quito, né? Infelizmente aí a LDU saiu na frente 3-0 aí contra o Verdão, mas o Palmeiras em casa tem tudo para buscar aí a classificação. Tem potencial enorme aí de conseguir aí pelo menos 3 gols para levar para os pênaltis, não é mesmo? Me conte aqui, deixa a sua opinião, o seu comentário, o que você faria de diferente na escalação. Já vou deixar minha opinião aqui, mas vou voltar no final do vídeo para falar um pouco mais. Acho que o meio do Palmeiras ali não funcionou bem, o meio de campo tava com muito espaço, tava um buraco enorme no meio de campo ali. Infelizmente a equipe da LDU também teve sorte, né, alguns lances ali, aquele pênalti bem questionável. Infelizmente aí o Verdão sai com essa derrota, mas tem tudo para buscar a virada na volta. Vamos dar uma olhada aqui também esse corte aqui do Linha de Passe para trazer o pós-jogo, mais análise e informação da imprensa esportiva falando dessa partida do Palmeiras. Deixa o seu like, se inscreva e bora conferir. Olá, fã de esportes, terminou em Quito. LDU 3, Palmeiras 0. Vou repetir, LDU 3, Palmeiras 0. É a maior derrota da era Abel Ferreira em jogos de Libertadores da América, hein? O Palmeiras vai precisar escalar um Everest que o Palmeiras jamais precisou na era Abel Ferreira em Libertadores da América. Já esteve em desvantagem em alguns momentos, mas um 3-0, 3 gols de diferença. Por essa, o Palmeiras ainda não tinha passado e vai precisar vencer a LDU por 3 ou 4, 3 para os pênaltis ou 4 em casa na semana que vem, para poder chegar à final e manter vivo o sonho do 4º título de Libertadores, hein? A gente vai tentar explicar o que aconteceu em Quito, hein? Com o Pedro Ivo Almeida, com o André Kifuri, com o Vitor Birner e Jean Oddi. Ó, que trabalho do Thiago, hein? Que trabalho do Thiago Nunes à frente da LDU. Jean Oddi, o que aconteceu? Explica aí, porque a pergunta na redação é, mas o que está acontecendo? Que 1, 2, 3, mas que isso? Tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É difícil explicar, evidentemente, acho que é um resultado muito surpreendente, né? Pelo que a gente tinha visto da LDU na Libertadores, ainda que eliminando o São Paulo e o Botafogo, pelo que a gente vinha vendo do Palmeiras, e acho que, enfim, o jogo contra o Flamengo é um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, vinha de uma derrota, mas era um Palmeiras que vinha sempre jogando muito bem, então é um resultado, mas mais do que um resultado, é um jogo e uma atuação do Palmeiras difícil de explicar. Porque a tendência sempre nesses casos é você levar a explicação partindo para a altitude, né? Usando a altitude como argumento. Mas eu acho que fica até difícil usar apenas a altitude como argumento quando o Palmeiras faz o primeiro tempo que fez e faz o segundo tempo que fez. Pois é. Porque o primeiro tempo foi um negócio pavoroso. Não é possível que o time tenha entrado em campo e já não estivesse em condições de correr ou de perceber o quanto a altitude faria diferença ou não no seu desempenho. Ok, você pode até usar o argumento que no segundo tempo a LDU com 3-0 no placar baixa as linhas e deixa o Palmeiras umas oportunidades, né? O próprio Vitor Roque perdendo esse gol, mas brigou bastante, Vitor Roque. Brigou. Ele sempre tem empenho. Eu acho que o Flaco foi mais abaixo do que ele tem jogado. E é claro que fica agora, é um resultado muito pesado, mas muito difícil de ser revertido. A gente aprendeu que com esse Palmeiras não se deve duvidar de nada em relação a viradas, seja num jogo, seja num confronto. Então, é claro que existe possibilidade de virada, existe. Mas é muito improvável. E por ser muito improvável, eu acho que cresce até mesmo o dilema do Abel sobre que time escalar contra o Cruzeiro no final de semana. Porque o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Aí você vai, de repente, escalar um time todo reserva contra o Cruzeiro no final de semana. Perde pontos. Perder pontos, de repente, abrir mão da liderança do Campeonato Brasileiro, poupando para um jogo em que a missão é uma missão muito, muito difícil. Então, eu sei, claro que o Palmeiras vai entrar com o time completo e que vai tentar reverter na próxima quinta-feira.
mas a minha dúvida é se os jogadores têm que ser poupados, todos eles, na partida do próximo fim de semana, porque hoje, é preciso dizer, o Campeonato Brasileiro é um objetivo bem mais factível do que a Libertadores para o Palmeiras. Olha só, hein? Tem tardes de Fux e tem noites de Kelvin, né? Hoje até quando o terceiro gol da LDU, a bola ainda desvia no Kelvin, parece que ali também atrapalha o Carlos Miguel, né? Kelvin opção, a gente vai falar aqui também da opção pelo Rafael Veiga, a gente vai falar pela opção pelo Murilo também, a zaga não foi bem, com Fux, sem Fux a zaga não foi bem. Meio de campo do Palmeiras, muito inoperante, a bola também não chegou lá na frente. Flaco e Vitor Roque pouco sustentados por esse meio campo que também não pegou e não criou. A gente vai falar de tudo isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver o Abel e também os personagens aí dessa partida. Difícil crer na afirmação que eu vou fazer para você agora, André Kfouri, mas o Palmeiras foi amassado, especialmente no primeiro tempo, impressionante. Sim. E é bem diferente, né? Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa também, é claro. Mas surpreende porque o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Que é o que a gente tinha como referência, não da campanha da LDU na Libertadores, claro, mas como ela tratou equipes brasileiras. E a gente pode usar esses exemplos de maneira útil, né? Sim. Não querendo entender que uma coisa é a repetição da outra, mas equipes brasileiras, por óbvio, não adaptadas, foram a esse estádio, sofreram, levaram gols no início dos jogos. E a LDU, ela tem esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente. Mas, dessa forma, o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum. Chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação. 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi. Né? De desempenho, não é só placar, de desempenho. Exato. E agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida... Desculpa, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa. Mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida. Eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar, mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria
poupar no jogo de volta contra a LDU, repito. Não, claro. Né? É assim, não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que a minha impressão é que difícil, será esquecido o jogo do Campeonato. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era, com o Rafael Veiga, ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência. Né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso. Esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes. E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Piquerez, como é que explica uma derrota como essa? É a altitude, os encaixes que não deram certo no primeiro tempo, o posicionamento do Palmeiras, até a postura do time. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida, e deixar a vida para virar a chave. O Jai, queria que você falasse do jogo do Palmeiras, que o Abel passou para vocês, até de mudança para o segundo tempo, e como já projetar o jogo da volta. Como tem que ser a postura do Palmeiras num jogo como esse, precisa fazer 3 ou 4. Sim, sabemos que eles são um bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada, porque este time obriga a isso e temos um bom time para fazer um bom jogo lá. Tudo bem, Andrés? Já vou fazer 3 numa só. Tá. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti, você fez sinal que a bola até bateu no braço, eu acho que o juiz foi rigoroso. Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time, até a postura da equipe. E como é que você acha, o que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado para fazer um jogo perfeito com muita humildade e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A altitude atrapalhou? A altitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Foi do comportamento. Por quê? Foi uma LDU, principalmente na primeira etapa, quando construiu o placar, de 70% de posse de bola,
uma posse de bola muito ativa, muito bem trabalhada. Não foi uma posse que nada realizava e criava. Foi uma posse que gerou várias situações de perigo. Palmeiras não conseguia recuperar a bola, Palmeiras ficou acuado e quando começa a tomar os gols, o que faz? É do instinto do jogador. É dar um passo atrás e entrar na área para defender o gol. E o Palmeiras todo entrou na área. Tanto que na cobrança, no chute do pênalti, o que aconteceu? Está todo mundo dentro da área. Né? E um vazio na entrada por uma jogada ensaiada, numa cobrança de escanteio, que o jogador fica livre e finaliza. Então foi um Palmeiras que, sim, chamou muita atenção isso. E tem um outro ponto, e aí, quando sair da altitude, for jogar no Allianz, isso não pode acontecer. O jogo físico da LDU foi de uma imposição quase que total. Físico, total. Passou até do limite, que o Brian Ramires foi expulso de tanta pancada que ele deu. Porque ele cavou a expulsão dele ao longo da partida. Imagina, o cara tá com 3-0, 50 minutos, e ele dá a entrada que deu no tornozelo do Giai. Depois de ter dado um soco, que o árbitro fez que não viu. Então, foi uma imposição total. E aí que chama atenção. O Palmeiras, se você perde as divididas, você vai ganhar de quem? Então essa recuperação no jogo da volta, ela precisa acontecer. E ficou muito difícil, porque é claro, a LDU vai moldada pela sua vantagem, né? E é um time, olha, muito bem estruturado, jogou muito bem, mas muito bem, inclusive com variação tática. O Brian Ramires fez a jogada do terceiro gol no lado oposto. E aí naquele momento o Villamil pode ocupar a zona onde ele estava jogando, o Brian Ramires, que é a esquerda, o Quinones, que é lateral, que joga como zagueiro, ele tem uma ótima saída e pode, durante a partida, ser o lateral e fazer uma linha de 4 e não linha de 5. Ela vira linha de 5 quando o time é atacado e retorna para defender. Então é uma LDU que mostrou as suas variações, a sua força, individualmente foi superior, e o Palmeiras, assim, nas cordas, sem reação, sem produzir nada, e eu entendo. Eu acho que sou um dos caras que mais fala nisso. Eu entendo que a altitude atrapalha. Mas neste nível que eu vi aqui me assustou. Porque não é normal do Palmeiras. Desorganizado, e eu entendo que o Abel não foi bem nas mudanças, não. Havia um vazio no meio de campo, com o Andrés Pereira eliminando o Martínez para marcar 3, às vezes 4 jogadores. Então, assim, em termos de superioridade numérica, a LDU levava vantagem por ali, e as mudanças vieram e permitiram que isso acontecesse durante o tempo todo. Eu fiquei assustado com o que vi aqui hoje. É isso aí, meu amigo palmeirense. Infelizmente, a vitória não veio, resultado bem negativo, para falar a verdade, né? Um empate, assim, visto, né, a dificuldade, a altitude. A gente sabe que os times sul-americanos, né, na altitude crescem demais, né? Eles têm esse benefício, digamos assim, ao seu favor, né? Então, o Palmeiras agora, que não pode deixar se abater, né? Eu sei que é uma derrota dura, uma derrota difícil, mas já tem, meus amigos, nada mais, nada menos do que no domingo às 20h30, o Cruzeiro em casa, certo? Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é líder, meus amigos. O Palmeiras ainda é líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. Então, não pode deixar essa derrota aí abalar, né? Tem que se fortalecer para buscar a vitória. Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é líder, meus amigos. O Palmeiras ainda é líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. Então, não pode deixar essa derrota aí abalar, né? Tem que se fortalecer para buscar a vitória na próxima quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, aí, contra a equipe da LDU, meus amigos. É isso aí, infelizmente, uma partida bem abaixo, né? Meio campo aí criou muito pouco, né, para os atacantes aí do Verdão. Flaco Roque, né, receberam poucas bolas, poucas chances aí de realmente fazer a diferença para o Verdão nessa partida, mas eu acredito que no jogo da volta, meus amigos, a gente vai ver um Palmeiras completamente diferente, uma postura muito pouco, né, para os atacantes aí do Verdão. Flaco Roque, né, receberam poucas bolas, poucas chances aí de realmente
fazer a diferença para o Verdão nessa partida, mas eu acredito que no jogo da volta, meus amigos, a gente vai ver um Palmeiras completamente diferente, uma postura completamente agressiva para buscar aí, se não a vitória, pelo menos os 3 gols de diferença para buscar aí realmente o empate que nos leva aí para os pênaltis, ainda tem vantagem. Comenta aí o que você faria de diferente nessa partida, deixa a sua opinião, o seu comentário. Um forte abraço, vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com mais informações, notícias do Palmeiras. Fui!